Olá pessoal, continuamos hoje no nosso capítulo agora número 5 do livro Nosso Lar, os nossos estudos. Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e você é muito bem-vindo. Curta, comente aqui para suas dúvidas e compartilhe este vídeo. Olha só, capítulo 5, recebendo assistência. Para quem não se lembra, no capítulo anterior, lá no nosso vídeo passado, André Luiz tinha passado 8 anos no umbral, foi socorrido por Clarencio e havia tido uma conversa aí com o médico que o recepcionara lá em Nosso Lar, e falava assim que ele não tinha aproveitado as suas oportunidades e não havia preparado os seus órgãos, inclusive na verdade ele tinha acabado com os seus órgãos, o que culminou com o fim da sua vida por meio do suicídio. Vocês sabem que eu não posso dizer a palavra aqui na plataforma, mas que ele havia tirado a sua vida de forma até certo ponto inconsciente, porque não havia cuidado do seu corpo físico. E aqui no capítulo 5 aparece a figura de Lísias, o visitador de serviços de saúde. Interessante que ele não se intitula enfermeiro, porque ele era mais do que isso, gente. Ele explicava das questões ali do plano espiritual e acompanhava esses doentes que ele cuidava, inclusive depois que eles recebessem alta, para que eles pudessem ter um auxílio ou uma mudança de vida, depois ali que se recuperassem das suas doenças físicas, entre aspas, né? Mas que eles traziam lá do plano material. E ele fala então da questão dos 80 enfermos que ele tinha assistência e que 57 estavam na situação de André Luiz, ou seja, haviam partido deste mundo aqui tirando a sua vida. Para vocês verem que é uma coisa bem comum, né? É só a gente olhar para o lado ou até para a gente mesmo. Quem aí cuida do seu corpo direitinho? Você sempre come certo, você dorme e acorda na hora certa, faz atividade física e, pior, cuida dos seus pensamentos para que os seus pensamentos sempre vibrem mais alto e assim as suas células físicas tenham saúde? Complicado, né? E ele fala que já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? O que vocês estão fazendo com seus olhos por aí? Estão olhando as coisas com alegria, com gratidão, ou estão olhando com raiva, com ódio, amaldiçoando as pessoas com o seu olhar? O que nós estamos fazendo com os nossos olhos? O que nós estamos fazendo com cada órgão que nós temos? Com cada sentido, com a audição, o que a gente anda ouvindo? A gente ouve músicas aí com palavrões, com baixo calão, uma baixa vibração, ou a gente ouve músicas que nos elevam, a gente ouve conversas construtivas, boas palestras. Tudo isso é bom ou mau uso das nossas capacidades divinas. E aí ele começa a contar para André Luiz que nosso lar não é a instância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes porque temos trabalho. Olha que interessante, a gente quer ir para lá para descansar, né? Pois é, lá eles são felizes porque tem trabalho, existe uma atividade útil. Fica você aí o dia inteiro na cama para ver como é que vai ficando um vazio, nada te preenche. Eu não falo, gente, do descanso saudável, é claro que ele é necessário, o nosso corpo precisa parar, até a nossa mente precisa, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente tem que ter uma ocupação útil, como nos dizia Kardec, que o trabalho é toda ocupação útil, não necessariamente algo remunerado, aquilo que você faz para sobreviver, mas além disso, aquilo que você faz para servir, para verdadeiramente auxiliar o próximo, é mais do que trabalhar, é a abnegação, essa irmã aí do verdadeiro amor e da caridade. E ele continua que a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. É aquele sopro renovador, é uma
nova oportunidade. Erramos, fica ali um tempo doente no hospital, mas depois se recupera e volta ao trabalho e volta ao serviço. E é isso que Lísias nos traz aqui. Ele fala que as religiões no planeta nos convidam a esse banquete celestial, mas ninguém que tenha se aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância. Incontável é o número dos chamados, mas quantos atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outros gêneros de convite. Já ouviram falar da porta estreita? Pois é, aquela que é difícil da gente atravessar, né? Porque ao redor está cheio de facilidades, mas caminhar de forma reta, com um caráter ali ilibado, limpinho, e passar pela porta estreita é bem mais difícil, né? É mais fácil a gente, não, deixa pra lá. Espírita, então, tem uma frase que eu adoro, gente, para ser bem irônica aqui, que é: vou deixar para a próxima encarnação. Claro. Se eu tenho várias, se eu tenho eternidade pela frente, para que eu vou fazer agora? Na próxima eu resolvo. Isso é um grande erro. A gente tem que trabalhar com o máximo que nós pudermos agora. Claro que eu não vou virar nenhum Chico Xavier, nenhum Jesus Cristo na encarnação atual, mas se eu não começar esse trabalho, deixar para a próxima, vai que na próxima eu não tenho a oportunidade que eu tenho hoje. Vamos separar aí algumas horas da nossa semana de trabalho ao próximo? Com certeza vai fazer diferença. Sem esquecer de separar também algumas horas para o trabalho interno de nós mesmos. O nosso trabalho interior, fazer uma meditação, pensar ali antes de dormir, como nos ensinava Santo Agostinho. O que eu fiz hoje? O que eu posso melhorar amanhã? É importante que a gente faça essa meditação. Senão, de que serve nós termos todo o conhecimento espírita se a gente vai utilizar como desculpa para não trabalhar? Fica pior, era melhor que nós fôssemos ateus, mas que fizéssemos alguma coisa pelo próximo. E ele continua: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria ao plano dos milagres? Lembra da sintonia? Pois é, se eu estou aqui numa sintonia vibratória ruim, não é porque eu perdi o meu corpo físico, que é somente uma veste, que eu vou chegar lá do outro lado numa sintonia boa. Eu vou continuar lá na mesma vibração que eu estava aqui, gostando das mesmas coisas, detestando as mesmas coisas. Eu vou ser o mesmo espírito. Aliás, eu estarei em descoberto do lado de lá, porque essa máscara que a gente coloca aqui não vai existir lá. Lá a espiritualidade pode saber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque eles vão estar estampados no nosso corpo espiritual. A nossa mente plasma no nosso corpo espiritual aquilo que nós somos. Aqui o corpo físico não tem muito como se movimentar, mas esse corpo espiritual, ele é plástico e ele pode se modificar conforme o que nós pensamos. Depois o André Luiz vai nos falar inclusive das formas pensamento, que a gente pensa e se forma aqui ao nosso lado como se fosse uma nuvenzinha, tá? Para ser bem didático aqui, para nós entendermos daquilo que nós pensamos. Se eu estou pensando mal de alguém, vai ser uma nuvenzinha densa, escura. Se eu estou pensando no bem, vai ser uma nuvenzinha mais leve, mais tranquila, de paz. E é por isso que a gente chega perto de determinadas pessoas ou em determinados locais e a gente sente aquele ambiente pesado. É porque essas formas de pensamento, essas energias que as pessoas que ali passam estão emitindo, permanecem ali e nós podemos sentir que tem algo errado. Da mesma forma, quando nós vamos para um lugar bom, a gente sente uma leveza, uma alegria que muitas vezes nem sabemos explicar, mas está ali. E aí ele continua: somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débito no planeta, é imprescindível voltar. Ou seja, a lei da reencarnação é necessidade do espírito, porque nós erramos aqui e aqui nós devemos pagar, entre aspas, né? A gente não gosta muito desse termo pagar, porque parece olho por olho, dente por dente, lá da lei de Moisés, quando na verdade o Cristo nos trouxe o amor que cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente souber amar, se a gente souber trabalhar,
nós vamos reparar os nossos erros do passado e não simplesmente pagar ali olho por olho, dente por dente. Lembrando que a misericórdia do nosso Deus é infinita e contanto que nós aprendamos a lição e já tivermos reparado aquilo que nós fizemos de errado, não precisamos necessariamente sofrer grandes amarguras pelos nossos erros. E aí ele fala, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-a pelos laços sagrados do amor. Bonito isso, né, gente? Ao invés daquela algema do ódio, aquela prisão, porque nós ficamos presos às pessoas que nós odiamos. A gente lava com o suor, com o trabalho e liberamos essas algemas, criando os laços sagrados do amor. Um laço a gente pode soltar com tranquilidade, porque ali não há uma prisão, não há um apego. Se há apego, não é amor de verdade. E aí ele fala, não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? E aí falando do caso de André Luiz. Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor e atividade de socorro justo. Ou seja, quando a gente ficar doente, nós devemos sim procurar um médico, procurar a medicação, uma terapia, se for o caso de saúde mental, procurar sim o que a nossa terra, a nossa medicina aqui nesse plano já pode nos oferecer. Mas ele fala, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito, ou seja, nós somos o médico de nós mesmos. Não adianta nada eu tomar um remédio que equilibre lá determinado órgão se eu continuo emitindo pensamentos para que aquele órgão adoeça, se eu continuo vibrando numa sintonia negativa e as minhas células vão recebendo esse choque energético e sofrendo com isso, elas vão adoecer novamente. Não adianta então tomar remédio se eu não me cuido, se eu não me alimento bem, se eu não durmo bem, se eu não faço os cuidados necessários para manter a saúde. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar futuros labores de cura radical. E essa cura radical que ele está falando aí, gente, é porque muitas vezes nós estamos tão endurecidos, nós guardamos tantas energias pesadas que a gente precisa de uma doença muito aguda, muito agressiva para se recuperar. Então aí vem as deficiências, vem às vezes os cânceres, vem outras dores muito pungentes, muito sofridas para que a gente desperte, para que a gente verdadeiramente se modifique. E aí, quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. De o que a gente tira disso aqui, gente? Pode chorar. As lágrimas, elas lavam o nosso sentimento, lavam as nossas dores, as nossas angústias. A gente pode e deve chorar. O que a gente não pode é permanecer no desespero, no remorso e não sair disso. Chore, desabafe, mas caminhe, trabalhe, continue persistindo. Isso ele estava dizendo porque André começou ali a chorar, se lembrando das suas dores e das suas angústias. E aí ele fala, chore meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra. Essas trabalhadoras aí que recebem as nossas angústias, recebem as nossas dores e continuam fiéis ao seu trabalho. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes. Sem elas, que nos oferecem tempo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Daí a importância de nós valorizarmos o nosso corpo, valorizarmos cada célula, cada ente energético que está aí sobre o nosso comando para manter a nossa saúde. E uns dias se passam e Clarencio vem visitar André Luiz e lhe pergunta, e aí, você está melhorzinho? E André Luiz desfia aí um monte de dores, eu estou com isso, estou com aquilo, estou sofrendo muito, oh meu Deus. Claro que não nessas palavras, né?
Mas Clarence escuta toda aquela ladainha e no final ele vira para André e fala: meu irmão, você quer realmente melhorar? E aí ele dá uma grande lição para André Luiz. Não comente tanto os seus sofrimentos. Olha nas palavras dele. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Por que ele dá esse conselho, gente? Porque quando nós falamos da nossa dor, quando nós reclamamos, o que é reclamar? É repetir, é clamar novamente ao universo. Ah, eu sinto muita dor, pobre de mim, eu sou um desventurado. Quando você diz eu sou um desventurado, você reforça mentalmente o seu sentimento, o seu pensamento de que você é desventurado e emite essa energia para as suas células e chama ao redor todas as pessoas que estão em sintonia com o seu pensamento de dor e de angústia. Sabe aquelas pessoas que começam a se aglutinar ao redor da mesma dor, da mesma lamentação? É porque a sintonia atrai todas elas e essa energia de reclamar, de sofrer novamente tudo, traz para você ainda mais sofrimento, ainda mais dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Porque se você clama e clama novamente e aí você chama todo mundo ao redor que está na mesma sintonia para reforçar o seu pensamento, já imaginou como é difícil depois? Mesmo que você pare de reclamar, aquele reforço está ali e a tendência a você retornar à reclamação é muito grande. Esse papel de vítima, de querer atenção, de pedir por meio da angústia e da dor que as pessoas se aproximem de você. Não seria melhor que elas se aproximassem de você pelo seu sorriso, pelas suas qualidades, pela força que você demonstra perante a sua dor e a sua angústia? Lembre-se que eu não estou dizendo aqui que força não significa que você não possa chorar, que você não se angustie em algum momento, mas que você não fique reclamando constantemente para o universo e para as pessoas que estão ao seu redor aquela dor e aquela angústia. E aí ele continua, gente. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, ou seja, deixando que o divino permaneça em nós, clamando pelo divino, agradecendo as nossas angústias e as nossas dores, por enxergá-las como instrumentos de melhoramento íntimo e de crescimento espiritual. É isso que é trazer o divino para dentro de nós, porque o nosso Deus não é um Deus de punição, e sim um Deus de amor e misericórdia. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. A gente vai reforçando aqueles laços, aquela energia que existe ao redor da nossa dor. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de regeneração e de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, ou seja, há um compromisso na coluna espiritual de modificação por meio do trabalho. E a gente pode ter esse compromisso aqui também, não pode? De se modificar por meio do nosso trabalho. Ai, mas eu não gosto do que eu faço. Portanto, passe a olhar para o seu trabalho como uma bênção divina. Comece a olhar para as pequenas coisas boas daquele trabalho que você faz, das pessoas que você consegue ajudar. Ai, mas eu detesto, não quero de forma nenhuma ir naquele emprego. Então muda, criatura. Vai procurar um local onde você se encaixe melhor, onde você possa ser mais útil. Mas eu não posso jogar tudo para o alto. Eu tenho família para sustentar. Ok, vá trabalhando, vá se modificando, faça um curso, faça algo que você possa depois utilizar como uma forma de trabalhar diferente, até que você largue aquele emprego chato que você não gosta, que só te traz insatisfação.
Ah, mas não tem jeito de forma alguma. Ok, então vá para esse trabalho, agradeça que pelo menos você tem um trabalho que pague as suas contas e tenha um hobby, tenha um trabalho por fora que te dê esse preenchimento interno, que você realmente se sinta bem fazendo. Senão não adianta nada trabalhar com revolta, aí você não está crescendo. E aí ele continua falando das questões de você modificar a sua mente em direção ao trabalho e ao amor. E aí ele fala: as almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam, ou seja, só reclama da vida. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação na qual se preparam a caminho da perfeição. E pergunta a André Luiz se ele compreendeu bem essa diferença. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não compreendeu? Coloca aqui nos comentários para mim. Então, como passa? Melhor? Clarice refaz a pergunta. E André Luiz responde: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Que a gente possa fazer esse movimento quando sentirmos dores, quando sentirmos angústia, quando estivermos perante aquela prova difícil, pois aquele momento é para nos ensinar alguma coisa. As nossas provas e as nossas angústias estão aí com essa finalidade. E aí ele continua no capítulo 7, Explicações de Lísias. André nos fala, inclusive, aqui na primeira página, que a cada recordação que ele tinha daquelas angústias lá do umbral ou das próprias dores, ele voltava a senti-las. Olha a importância aí do pensamento e da sintonia mental. E ele continua nos falando sobre Lísias, o companheiro amorável de todos os dias, que sempre estava a lhe dar novas explicações. E ele falava que a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação. Isso é para a gente se lembrar de que não existem saltos na natureza, de que a gente não vai simplesmente de uma hora para outra se transformar. Se você tem o hábito da reclamação ou qualquer hábito ruim que você quer modificar, você precisa colocar novos comportamentos mais saudáveis no local. E por meio da disciplina, ir sempre se movimentando contra isso. Reclamou? Vixe, eu não devo reclamar. Se contenha. Se você ainda pensa na reclamação, modifique, vá para o ato da gratidão. E aos poucos, com a disciplina desse pensamento, você vai se modificando. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra, é aos poucos. E aí um dia, não pude conter-me, perguntei-me ao solícito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro daqueles que nos antecederam à morte? E Lísias lhe responde: como não? Não ignora você que a sua mãe tem te auxiliado o tempo todo aqui em nosso lar? Ela não reside aqui neste local, mas entrou aqui por meio dos serviços de Clarencio, que passou a te visitar. E olha a frase, gente: rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Enquanto André Luiz se manteve na posição do médico vaidoso, não foi possível o seu socorro, porque ali, naquela colônia, havia uma vibração diferente que André Luiz ainda não tinha alcançado. Ele necessitava sofrer um pouco mais nas regiões do umbral para que ele se melhorasse e abrisse um pouquinho a brecha aí da humildade, para poder, naquela rogativa ao Senhor, modificar-se e alcançar um plano diferente. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Centenas, milhares de vezes André Luiz havia chorado ali no umbral solicitando a ajuda, mas era uma ajuda por meio da revolta, como quem diz: eu não mereço isso, vocês têm que me ajudar. Não é assim que se pede. É
retirando-se a vaidade, retirando-se o orgulho, colocando-se como filho do Criador. Pai, por favor, me ajuda. Eu reconheço a minha pequenez perante o Senhor. E continua, lágrimas há também assim. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Imagina se ele esperasse, né? No entanto, é indispensável nós colocarmos em determinada posição receptiva. A gente precisa nos colocar nessa posição, gente, de receber aquilo que nós necessitamos. Se eu estou numa faixa aqui, muito aqui embaixo, a espiritualidade superior muito aqui em cima, ela não consegue descer até nós. Mas se eu subo um pouquinho, ela já consegue nos alcançar. E é isso que Lísias nos remete à necessidade de subirmos um pouco para que os benfeitores espirituais tenham condições de nos auxiliar. Virá vê-lo, por certo, a mãe de André Luiz, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra no caminho da realização. Portanto, você aí que quer realizar alguma coisa, coloque-se em prontidão, deseje ardentemente aquilo. Mas não basta apenas desejar, eu preciso me planejar, fazer a meta, os diversos degraus, as diversas etapas dessa meta e ir realizando aos poucos. Porque se eu faço alguma coisa, sim, a espiritualidade pode me impulsionar. Mas se eu estiver lá parada, em inércia total, eu vou continuar na inércia. Se um corpo em repouso, continuará em repouso, a menos que eu aplique uma força para que ele entre em movimento. E a partir daquele movimento, outras forças podem nos auxiliar e multiplicar esse movimento, desde que, é claro, seja na direção do bem. Se for na direção do mal, teremos a companhia dos maus, que também dão aquele empurrãozinho, mas aí é ladeira abaixo. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, ou seja, eu preciso querer, eu preciso ter na minha mente aquilo que eu quero realizar. E não basta um desejo ali muito vago, sem bases fixas, é preciso dar raízes a esse desejo. O que eu desejo, como eu desejo, vivenciar aquilo que nós queremos. Segundo, saber desejar. É aí que ele fala dessa necessidade de dar raízes para aquilo que nós queremos. E terceiro, merecer. Quantas vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente está construindo para que a gente possa merecer aquilo no futuro? Se eu não tenho nenhuma base daquele edifício, eu estou aqui ainda na fundação, como é que eu vou merecer lá aquele apartamento de cima da cobertura? Não tem como, eu preciso sair da base, eu preciso construir, dar alicerces, depois construir as paredes, os elevadores, para eu conseguir chegar lá no apartamento da cobertura. E, por outros termos, vontade ativa. O que é vontade, gente? É direcionamento do nosso pensamento, é direcionar o nosso sentimento para a realização. Trabalho persistente e merecimento justo. Ou seja, primeiro, desejar, vontade ativa. É importante essa palavra ativa, não basta a vontade, é preciso agir. Segundo, saber desejar. Ou seja, trabalho persistente, é o desejar ativo, construindo. E o terceiro, merecimento justo, é trabalhar por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós desejamos. E eu vou parar por aqui para que o nosso vídeo não fique muito longo e cansativo. E eu espero vocês na nossa terceira parte, onde começaremos o capítulo 8, onde André Luiz, junto com Lísias, vai começar a descrição de nosso lar, como funcionam os serviços, como é a alimentação, como é a água. E eu espero vocês. Grande beijo!